Olá, curiosos da história. Quando a gente pensa na Idade Média, logo vem à mente imagens de castelos imponentes, cavaleiros de armadura brilhante, damas em vestidos esvoaçantes, talvez até trovadores cantando baladas românticas. É fácil cair na armadilha de uma visão idealizada, quase de conto de fadas. Mas, e se eu te dissesse que a realidade sensorial daquela época era, bem, um pouco diferente? E se o cheiro que pairava no ar não fosse exatamente o de rosas e lavanda? Hoje a gente vai mergulhar num aspecto da vida medieval que raramente aparece nos filmes: o cheiro. E mais especificamente, vamos tentar desvendar um mistério que muita gente se pergunta, talvez até com um certo receio: como as mulheres medievais realmente cheiravam? Prepare-se para quebrar algumas ilusões e descobrir que a higiene, ou a falta dela, tinha um papel fascinante e, por vezes, surpreendente na vida cotidiana da Idade das Trevas? Ou seria a Idade dos Cheiros? Para entender como as pessoas, incluindo as mulheres, cheiravam na Idade Média, precisamos primeiro desconstruir a nossa ideia moderna de higiene. Hoje, um banho diário é a norma para a maioria de nós. Usamos sabonetes, shampoos, desodorantes, perfumes, uma vasta gama de produtos para nos mantermos limpos e cheirosos segundo os padrões atuais. Mas, na Idade Média, a realidade era drasticamente diferente. A ideia de higiene pessoal como a conhecemos simplesmente não existia. O acesso à água corrente era limitado, aquecer grandes quantidades de água era caro e trabalhoso, e o conhecimento sobre a relação entre germes e doenças era inexistente. Na verdade, por um bom tempo, acreditava-se que a água, especialmente a quente, poderia abrir os poros e permitir a entrada de doenças no corpo. Isso, somado a fatores sociais, econômicos e religiosos, significava que os banhos completos eram eventos raros, talvez algumas vezes por ano para a maioria da população, e mesmo assim, muitas vezes em banheiras comunitárias ou públicas que nem sempre eram sinônimo de limpeza. É dentro desse cenário que a pergunta sobre o cheiro das mulheres medievais se torna tão intrigante. Longe da imagem etérea das damas da corte, como elas lidavam com a falta de banhos regulares? Que odores eram considerados normais? Existiam práticas para mascarar ou minimizar os cheiros corporais? É essa discrepância entre a idealização romântica e a dura realidade da higiene medieval que nos leva a essa curiosidade olfativa. Então, se o banho completo não era uma rotina, o que as mulheres medievais faziam para se limpar, ou, pelo menos, para se sentirem mais frescas? A resposta está mais nas limpezas a seco e nas lavagens parciais do que nos mergulhos em banheiras. A prática mais comum era esfregar a pele com panos secos ou levemente úmidos, o que ajudava a remover a sujeira superficial e o suor. Mas, claro, não eliminava os odores da mesma forma que um banho com sabão. As mãos e o rosto eram as partes do corpo que provavelmente viam água com mais frequência, especialmente antes das refeições ou depois de trabalhos manuais. A água para isso era geralmente retirada de poços ou rios próximos, e sua qualidade variava enormemente. Sabão existia, mas era caro e muitas vezes feito com gordura animal e cinzas, tendo um cheiro forte e não sendo tão eficaz quanto os sabonetes modernos. Seu uso era mais comum para lavar roupas do que para o corpo. Outro ponto crucial era a roupa, especialmente as camadas mais próximas da pele. A roupa de baixo, feita principalmente de linho, era mais fácil de lavar, embora ainda assim lavar roupa fosse uma tarefa árdua e não diária. E acreditava-se que o linho absorvia o suor e a sujeira do corpo, funcionando quase como uma primeira barreira. Trocar a roupa de baixo, quando possível, era uma forma mais acessível de obter uma sensação de limpeza do que um banho completo.
No entanto, para a maioria da população, ter várias mudas de roupa era um luxo. As roupas externas, feitas de lã ou outros tecidos mais pesados, eram lavadas com muito menos frequência, se é que eram lavadas, e podiam acumular odores ao longo do tempo. É importante notar que a percepção de bom ou mau cheiro também era diferente. Odores corporais eram considerados parte da vida e não eram vistos com o mesmo tabu que temos hoje. O cheiro natural do corpo, o suor e até mesmo odores relacionados à falta de higiene regular eram simplesmente a norma. O que para nós seria considerado desagradável, para eles poderia ser imperceptível ou apenas parte do ambiente sensorial cotidiano, que, aliás, era repleto de outros cheiros fortes. Animais, esgoto a céu aberto, fumaça de lareiras, mercados com produtos frescos e em decomposição. O olfato medieval estava acostumado a uma paleta de aromas muito mais intensa e variada do que a nossa. Além das práticas básicas de limpeza, as mulheres medievais, especialmente as de classes mais altas, recorriam a outros métodos para tentar melhorar o cheiro, ou pelo menos mascarar os odores indesejados. O uso de perfumes e substâncias aromáticas era conhecido desde a antiguidade e persistiu na Idade Média, embora de formas diferentes. Perfumes, na verdade, eram mais como águas perfumadas ou pomadas feitas com óleos essenciais extraídos de flores, ervas e especiarias. Rosas, lavanda, alecrim, menta e outras plantas aromáticas eram populares. Essas substâncias podiam ser aplicadas na pele, nas roupas ou usadas em sachês e pot-pourris para perfumar ambientes e gavetas. No entanto, esses produtos eram caros e acessíveis principalmente à nobreza e aos ricos. Para a maioria das mulheres, o uso de ervas frescas ou secas, esfregadas nas mãos ou colocadas nas roupas, era uma alternativa mais viável. Outra estratégia era o uso de joias e acessórios, que continham substâncias aromáticas. Pequenos recipientes chamados pomanders, do francês pomme d'ambre, maçã de âmbar, embora nem sempre contivessem âmbar, eram usados pendurados na cintura ou no pescoço. Esses pomanders podiam conter misturas de especiarias, ervas, resinas e, sim, âmbar cinzento, uma substância cerosa produzida no intestino de cachalotes, muito valorizada por seu aroma e capacidade de fixar outros cheiros. Carregar um pomander era uma forma de ter um cheiro agradável por perto, especialmente em ambientes mal cheirosos. A higiene bucal também era bastante diferente. Escovar os dentes, como fazemos hoje, não era uma prática comum. Algumas pessoas usavam panos para esfregar os dentes, ou mascavam ervas e especiarias como menta ou cravo para refrescar o hálito. No entanto, problemas dentários eram frequentes e o hálito provavelmente não era dos mais frescos para a maioria. É crucial entender que, mesmo com essas tentativas de mascarar odores, o cheiro corporal natural, o cheiro das roupas usadas por longos períodos e os odores do ambiente se misturavam. O cheiro de uma mulher medieval variava enormemente dependendo de sua classe social, sua ocupação. Uma camponesa cheiraria muito diferente de uma dama da corte. A estação do ano, o calor do verão, intensificava os odores, e até mesmo a região onde vivia. Longe de um aroma único e idealizado, o cheiro era uma tapeçaria complexa de odores naturais, e para alguns sortudos, toques de fragrâncias vegetais ou exóticas. E relação da sociedade medieval com os odores e além da simples falta de banho. Havia percepções complexas sobre o cheiro corporal e ambiental, muitas vezes ligadas à saúde, ao status social e até à moralidade. Para a mentalidade medieval, os odores fortes não eram apenas desagradáveis, eles eram frequentemente associados a doenças e à corrupção. A teoria dos humores, que dominava a medicina na época, sugeria que o corpo produzia fluidos,
humores, que em desequilíbrio podiam gerar odores ruins e indicar enfermidades. Acreditava-se que o mau ar, miasmas, carregava doenças, o que levava as pessoas a tentarem evitar odores fétidos, não apenas por conforto, mas por medo de adoecer. Interessantemente, houve períodos na Idade Média, especialmente na Alta Idade Média, e em algumas cidades influenciadas pela cultura romana e árabe, onde banhos públicos eram mais comuns. Cidades como Paris e Londres tinham casas de banho, onde as pessoas podiam se lavar, socializar e até comer. No entanto, a popularidade desses banhos diminuiu significativamente a partir do final da Idade Média. Vários fatores contribuíram para isso. As grandes epidemias, como a peste negra, levaram ao medo de que a água e o vapor dos banhos pudessem facilitar a entrada da doença no corpo, reforçando a ideia dos poros abertos. Preocupações morais e religiosas sobre a nudez e a mistura de sexos nos banhos públicos também cresceram, e, economicamente, a manutenção desses locais tornou-se mais difícil. Assim, o banho completo, mesmo em ambientes públicos, tornou-se menos acessível e mais raro para a maioria. Para as mulheres, a questão do cheiro também podia ter implicações sociais e de reputação. Embora odores corporais fossem mais tolerados do que hoje, um cheiro excessivamente desagradável poderia ser visto como sinal de pobreza extrema, negligência ou até mesmo de doença. Por outro lado, um cheiro agradável obtido através de perfumes, ervas ou roupas limpas, para quem podia se dar a esse luxo, era um marcador de status e refinamento, especialmente entre a nobreza. As damas da corte podiam usar suas fragrâncias e roupas finas para se distinguirem da população comum, criando uma distinção olfativa que complementava as diferenças visuais e de vestuário. No entanto, mesmo entre os ricos, a limpeza era mais sobre a aparência das roupas e o uso de aromas do que sobre a higiene corporal profunda que associamos à limpeza hoje. E aí está, a complexa e sim, muitas vezes perfumada, ou não tão perfumada, realidade olfativa da Idade Média. Longe da imagem imaculada que por vezes idealizamos, a vida cotidiana, incluindo a higiene pessoal, era moldada por limitações de recursos, crenças sobre saúde e doença e normas sociais muito diferentes das nossas. O cheiro de uma mulher medieval não era um aroma único, mas uma mistura de odores naturais, ambientais e, para as mais afortunadas, toques de ervas e fragrâncias. Entender isso nos ajuda a ter uma visão mais completa e realista de como era viver naquela época. Essa jornada pelos cheiros medievais nos mostra como até os aspectos mais mundanos da vida podem revelar muito sobre uma sociedade. A história não é só sobre reis e batalhas, mas também sobre o dia a dia, as sensações e as experiências das pessoas comuns. Se você gostou de desvendar esse mistério olfativo da Idade Média e quer continuar explorando os lados mais curiosos e inesperados da história, não se esqueça de se inscrever no canal. Deixe o seu like se este vídeo te surpreendeu e compartilhe com seus amigos curiosos. E me diga nos comentários qual outro aspecto curioso da vida medieval você gostaria de ver por aqui.